Hoje iremos trabalhar 3 conteúdos: matemática, geografia e história. Vamos lá! Em matemática, nós iremos fazer uma sequência numérica. Essa sequência você irá começar do número 1 e vai até o número 30, preenchendo esses quadradinhos, ok? Agora, algumas perguntas a respeito dessa sequência. Número 2, complete. O número que vem antes do 11 é... Você vai localizar o número 11, pode circular esse número 11 para você não ficar perdido e vai colocar o antecessor. O antecessor é o número que veio antes e vai registrar. Letra B. O número que está entre 27 e o 29. Pessoal, a palavra entre quer dizer no meio. O que está entre está no meio. Então, o que está no meio entre 27 e 29? Você vai localizar esse número também na sequência numérica. Letra C. O último número da primeira linha é... Aí, isso é só você observar na sequência. O primeiro número da terceira linha é... Letra E. O número que vem depois do 19. Aqui também temos uma informação interessante. O que vem depois é o sucessor, ok? E você vai identificar, pode circular o número 19 e observar o número que vem depois, ou seja, o sucessor. Letra F. Esta sequência vai até o número... Você vai registrar. Quantas dezenas tem nessa sequência? Aqui há um conceito interessante. A dezena é formada por 10 itens. Uma dezena possui 10 itens, 10 quadradinhos, uma barrinha que contém, lembrando do material dourado, aquela barrinha que contém 10 quadradinhos, tá certo? Então, uma dezena contém 10 unidades. Então, nesta sequência, quantas dezenas nós temos? Então, você vai também refletir e fazer o registro, ok? Continuando o nosso conteúdo de matemática. Registre no caderno qual é a quantidade que os números destacados abaixo representam. Pessoal, você pode registrar nesta folha mesmo, tá bom? E também pode fazer o registro no caderno. Aqui, registre no caderno qual é a quantidade que os números destacados representam. Agora, esse registro vai ser feito observando os conceitos de dezena e unidade. Esse conceito ele será feito observando os conceitos de dezena e unidade. Então, o número 23. Você vai perceber que o número 3 está destacado. Então, você vai registrar aqui quanto que vale o número 3. O número 3 está na unidade. Então, o 3 aqui, ele vale 3. O número 32. O número 32, eu tenho o número 3 também destacado. Só que agora o 3 está na dezena. Então, o 3, ele representa 3 dezenas. Quanto vale 3 dezenas? Você vai registrar. Número 56. O número 6 é o destacado, ele está na unidade. O número 6 representa quantas unidades? Você irá fazer o registro. Número 69. O 6 agora está na dezena. Então, são 6 dezenas. Quanto vale 6 dezenas? Você vai registrar. Número 12. O número 1 está na dezena. Então, este 1 na dezena, quanto que ele vai valer uma dezena? Quantas unidades? Número 51. Agora o 1 está na unidade. Quanto que ele vale? 87. O 8 está na dezena. Então, são 8 dezenas. Quanto vale essa? Qual é a quantidade que representa esse 8 aqui? Esse 8 representa que quantidade? 48. O 8 agora está na unidade. Ele vai representar 8 unidades. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos trabalhar sobre alguns conteúdos relacionados à história e geografia, como família, origem dos fatos familiares, tá bom? Agora eu convido você a pegar o livro de História e Geografia. No livro de História e Geografia, nós temos aqui, iremos estudar as minhas histórias. Nome para as coisas. Número 1. Se você pudesse mudar o nome de algo, que nome daria? Aqui nós temos respostas pessoais. Quando você nasceu, as coisas já tinham nome, certo? Então, você sabe que cama é aquele objeto onde nós nos deitamos para descansar, para repousar, para dormir. Um lápis serve para escrever. Mas
quem foi que inventou o nome desses objetos. Se você pudesse mudar o nome desses objetos, que nome você daria? Qual nome você colocaria para cachorro, colher, sorvete, bicicleta? Aqui as respostas são pessoais, tá bom? Ah, professora, eu quero colocar o mesmo nome. Não tem problema. Se você deixaria esses objetos com os nomes que você já conhece, né? Cachorro, colher, sorvete, bicicleta, não tem problema, é só você colocar o nome do desenho também, tá bom? Troca aqui, essa questão 2, a gente não dá para fazer porque nós não estamos no ensino presencial, tá bom? Seria, troque seu livro com o de um colega e observe, ele inventou o mesmo nome, né? Então essa questão 2 nós não iremos fazer porque não tem como fazer essa interação no momento. Questão 3. O que você acha que aconteceria se cada pessoa desse um nome diferente para cada coisa? Pessoal, imagine só, se eu desse o nome da colher, de colher, você desse o nome da colher de bacia, imagine só se cada um fosse dar um nome diferente para cada objeto. Seria uma confusão, não é? Então, é bem mais fácil quando existe uma convenção, quando todos nós concordamos com um determinado nome para aquele objeto e assim não acontecem confusões, não é? Não acontecem situações em que nós entramos em conflito por causa disso. Então, é muito bom que cada coisa tenha o seu nome para que não haja esses conflitos, tá certo? Muito bem. Agora, vamos fazer uma atividade bem importante. Como eu me identifico? Vamos lá. Você já imaginou como seria difícil não ter nome? Já pensou se você não tivesse um nome? Seria muito difícil. Vamos ler agora a história em quadrinho. Por que eu não tenho nome? Por que eu não tenho nome? Todo mundo tem um nome. É a nossa identidade. O que você sentiria se eu só o chamasse de pai? Seria bem ruim, né, pai? Então, pessoal, tudo tem um nome. Quando o personagem da história foi criado, não tinha nome. Algum tempo depois, ele recebeu o nome de Armando. Assim como as pessoas, todos os objetos, animais e lugares têm um nome que os identifica. Esse nome é sempre escolhido por alguém. Todos nós, quando nascemos, recebemos um nome pelo qual seremos identificados. E nosso nome ajuda a contar um pouco da nossa história. Pessoal, então o nosso nome, ele conta um pouco de quem nós somos, tá certo? Vamos lá. Significado dos nomes. Os nomes têm significado e uma história também. Algumas pessoas dão para seus filhos o nome de seus avós. Outras recebem o nome de pessoas que os pais admiravam. Há ainda nomes que são dados em homenagem a atletas, músicos, atores famosos, não é? Eu mesma, professora Soraya, já tive vários alunos que receberam nomes de pessoas que os pais colocaram para homenagear um cantor preferido, um artista preferido, não é? Vamos ler aqui o diálogo, a conversa entre essa mãe e essa filha. Mãe, precisamos escolher um nome bem bonito para minha irmã, que logo irá nascer. Eu pensei em Ana, porque é o nome da minha melhor amiga. Então, a criança está sugerindo esse nome, ok? Agora vamos para o próximo tópico. Meus objetos. Assim como o nome, muitos outros elementos ajudam a contar a história de cada um. Os objetos pessoais, por exemplo, mostram nossos gostos e preferências. Alguns deles representam períodos específicos de nossa vida. Observe. Pessoal, aqui nós temos alguns objetos. A chupeta, né, ou o bico, ele é usado num determinado momento da nossa vida. Eu posso usar a chupeta na fase adulta? Eu, professora Soraya, posso usar a chupeta? Acho que não fica muito bem, não é? Quem é que usa a chupeta? O bebê, né? A criança ali até os 2 anos, 3 anos, né, no máximo, usa a chupeta. Esses brinquedinhos aqui também, né? Vamos ver aqui, ó. São brinquedos característicos da infância. A chupeta, o chocalho e os blocos de montar são objetos que remetem aos primeiros anos de vida de uma criança. Então, são objetos que, normalmente, as crianças, né, na primeira infância, utilizam. Também é possível contar nossa história com base em documentos pessoais, pois registram informações importantes sobre a pessoa a quem eles pertencem. Há muitos tipos de documentos. Um deles é a carteira de vacinação, certo? Pessoal,
A carteira de vacinação infantil é um documento pessoal que acompanha o crescimento da criança, tá certo? Então, lá nessa caderneta tá todo o seu histórico, desde o dia que você nasceu, as vacinas que você recebeu, antes de sair do hospital, os primeiros meses, né, o primeiro ano de vida. Há vários registros sobre as vacinas que você tomou. Também há informações a respeito do seu peso, da sua altura, de como que foi o seu nascimento. Então, são informações muito importantes, tá bom? Vamos lá. Pesquisa histórica. Vamos explicar primeiro esse título, pesquisa histórica. Pesquisa histórica é uma pesquisa que nós vamos olhar na história. Neste caso, nós vamos observar a sua história, tá bom? Nesse momento, papai e mamãe são bem importantes, porque eles vão fornecer a vocês essas informações, tá bom? Pode ser a tia, o avô, a avó, que saibam, né, que convivem com você e que sabem também, vai te ajudar a responder essas questões. Peça a seus pais ou a adultos que convivem com você, desde o seu nascimento, informações sobre a sua vida. Seguem algumas dicas para perguntar a eles. Vamos lá, onde nasci? Aí você vai colocar o local. Quando tomei a minha primeira vacina? Quando surgiu meu primeiro dente? Quando comecei a falar? Quando aprendi a andar? Quando comecei a ir à escola? Aí você vai anotar nesses espaços, tá bom? Peça a seus pais ou outros adultos que moram com você que tirem cópia de fotografias suas em diferentes idades. Depois peça a eles que contem quando as fotografias foram tiradas e que evento ou situação elas relatam. No dia marcado pelo professor, traga-as para a sala de aula. Pessoal, então neste caso, como a gente não está na sala de aula, o que você vai fazer? Você vai escolher aí, por exemplo, 2 ou 3 fotos, no máximo, tá, gente? Não precisa ser muito, não. Você vai escolher aí umas 3 fotos, mais ou menos, e vai pedir para que, né, seu pai, sua mãe, os seus avós, ou as pessoas que moram com você, né, que contem para você quando que foi que onde e quando foi tirada essa foto. Por exemplo, quando você completou 1 ano de vida, aí a sua mãe foi lá, né, toda orgulhosa, feliz, seu pai tirou aquela foto bonita. Aí você pode escolher essa foto, escreve embaixo, né, no caderno. Essa foto foi tirada no meu primeiro ano de vida. Aí outra foto, não sei, seu primeiro banho, ou primeiro dia que você foi para a escola, coisas que mostram diferentes três momentos da sua vida, tá certo? Aí você vai tirar a foto e vai postar na plataforma, tá bom? Agora vamos para as atividades. Com as informações e o material coletado na pesquisa da página anterior, monte um cartaz contando um pouco de sua história e apresente aos colegas. Essa atividade também ela vai ser feita adaptada, como nós não estamos em aula presencial. Você só vai escrever uma frase, por exemplo, né? Um pequeno parágrafo contando a sua história, como foi que você nasceu, onde você nasceu, como que você é, pode colocar o nome dos seus pais, tá bom? Aí nesse caso a gente vai contar para os coleguinhas, só que você não vai fazer um cartaz, você vai pegar o seu caderno e vai escrever uma frase ou um pequeno parágrafo dizendo um pouco sobre você. O seu nome, onde você nasceu, quando você nasceu, tá bom? Algumas coisas a respeito da sua história. Depois, número 2, faça o que se pede. Desenhe um objeto que você costuma usar quando era bebê e escreva o nome dele. Então aqui você vai colocar nesse retângulo algum objeto que você usava quando bebê. Eita, professor, o que eu usava quando bebê? Então a mamãe e o papai vai poder ajudar você. Às vezes é um bico, uma fralda, uma determinada roupa, ou um objeto, um sapatinho, alguma coisa assim. Você vai fazer o desenho e escrever o nome, tá bom? Letra B. Onde você costumava usar esse objeto? Na sua casa? Na escola? Em outro lugar? Agora desenhe um objeto que você usa hoje, mas não usava quando era bebê e escreva o nome dele. Então você vai desenhar aqui um objeto que você usa atualmente. Uma coisa que você usa no seu pessoal e que você, quando era bebê, você não podia usar, porque era só um bebê, tá bom? Aí você vai desenhar aqui. Letra D. Onde você costuma usar esse objeto? Aí a resposta é pessoal, tem a ver com a letra C, tá bom? Agora vamos para o próximo tópico. Minhas recordações. Sua história começou quando você nasceu e continua a ser contada mais um pouco a cada ano.
você pode registrar tudo o que acontece. Você se lembra de tudo o que aconteceu na sua vida? Todos nós nos lembramos de alguns fatos e esquecemos de outros. Para recordar o passado, podemos assistir a vídeos e ver fotografias e objetos antigos. Observe as situações a seguir. Aqui nós temos essa imagem, né? Tem um adulto, tem uma criança, eles estão revendo um vídeo. Parece um aniversário dela. Vamos ler aqui. Pelo vídeo, Giovana descobriu muitas coisas sobre a primeira festa de aniversário dela. Então a Giovana aqui, ela parece ser uma criança, não sei, talvez com a idade de vocês, 6, 7, 8 anos, mais ou menos. Então, ela não lembrava. Quando ela tinha 1 ano de idade, ela não lembrava como foi o aniversário dela. Então, pela imagem, pela foto, pelo vídeo, ela conseguiu ver como que foi o seu aniversário de 1 aninho. Agora vamos ver aqui a outra figura. Tiago viu diversas fotografias da época em que começou a praticar natação. Então, Tiago está vendo imagens, fotografias de quando ele era menor e está lembrando como que foi naquela época. Marcelo e Marina ainda têm o primeiro uniforme que usaram na escola. Aí eles estão comparando. Essas são algumas formas de recordar acontecimentos de um tempo que já passou. Então aqui, pessoal, nós temos vários objetos, né, várias situações que nos ajudam a lembrar como foi o passado, porque a nossa memória, ela vai captar, claro, algumas coisas que vão ficar guardadinhas lá no nosso subconsciente, e quando nós vemos a imagem, nós lembramos, nós trazemos para a nossa memória usual essas lembranças, tá bom? Agora vamos para a atividade. Um pouco mais sobre objetos como registros do passado. Uma das muitas formas de conhecer a história é estudar os objetos. Eles podem fornecer informações importantes sobre o passado. Número 1. Assinale os objetos que, em sua opinião, podem fornecer informações sobre a história de uma pessoa. Pessoal, então olha só. Aqui o que você vai fazer? Assinale os objetos, vai marcar um X. Em sua opinião, então a resposta pessoal, podem fornecer informações sobre a história de uma pessoa. Quais desses objetos podem ter informações sobre a vida, sobre a história dessa pessoa? Então vamos lá, questão 2. Circule com lápis colorido as fotografias da atividade anterior que são semelhantes a objetos seus, de sua vida, família e recordações de períodos passados de sua vida. Tá bom? Então aqui vai ser uma questão pessoal. Converse com o professor e os colegas e responda. Imagine que todos os objetos de uma pessoa foram perdidos. Como seria possível saber sobre o passado dela? Hein, pessoal? Imagine que uma pessoa perdeu todos os seus documentos, né? Então ela perdeu. Imagine que todos os objetos de uma pessoa foram perdidos. Como seria possível saber mais sobre o passado dela? Então, pessoal, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, como é que é possível saber? Muitas coisas, embora a pessoa tenha perdido a sua identidade, o seu certidão de nascimento, ela pode buscar na memória dela, na memória dos familiares, dos pais, né, dos amigos, dos irmãos, que vão lembrar isso, que se considerarmos que ela perdeu todos os objetos que lembravam, né, incluindo fotos, vídeos, brinquedos, outras coisas, então buscar na memória dos parentes também seria uma alternativa. Letra B. Sua família guarda algum objeto antigo? Pergunte aos adultos o que os levou a guardá-lo e compartilhe a resposta com os colegas da turma. Pessoal, isso aqui é muito curioso, não é? Então, alguns objetos que ficaram antigos são bem interessantes. Por exemplo, uma máquina de escrever antiga. Eu tenho uma amiga, professora Soraya, tenho uma amiga que tem uma máquina de escrever bem antiga. Talvez vocês nem saibam do que eu estou falando. Bem antes de existirem, né, os computadores, existiam as máquinas de datilografia, tá bom? Então essas máquinas eram máquinas que a gente digitava as letras e as letras já saíam impressas no papel, por meio da tinta. Não é? Então a máquina é bem antiga. Então pergunte aos adultos, né, se tem algum objeto. Se não tiver, você coloca não. Se você tiver, você põe o nome desse objeto, tá? E para que ele serve. Bom, os documentos também são registros do nosso passado. Com eles, podemos identificar muitas informações importantes.
Um desses documentos é a certidão de nascimento. Ela costuma ser feita logo após o nascimento da pessoa. Veja algumas informações que ela contém. Então, pessoal, aqui na certidão de nascimento é um documento extremamente importante, tá? Então, quando você vai ao médico, né, em vários momentos da nossa vida, nós utilizamos esse documento e ele tem informações importantes, como o seu nome completo, o nome dos seus pais, o local onde você nasceu, a data do seu nascimento, né? Então tem tudo especificado, a hora que você nasceu, inclusive na hora do parto, quando você, né, sai de fato do útero da sua mãe, aquele momento, até os minutos certinhos são registrados. Então tudo isso é muito importante e tá tudo aqui na certidão de nascimento. A certidão de nascimento é nosso primeiro documento oficial. Sem ela não podemos obter outros documentos, tá certo? Então, ela vai ser o primeiro documento que você tem, tá bom? Atividades. As fotografias mostram objetos que marcaram diferentes momentos na história de algumas pessoas. Faça a correspondência correta entre o objeto e a frase que explica. Então, aqui você vai fazer vai ligar, não é? Esses objetos fazendo a correspondência. Questão 2. Observe o modelo de certidão de nascimento da página 15. Marque o X nas informações pessoais encontradas nela. Observe o modelo de certidão de nascimento da página 15 e marque com o X as informações pessoais encontradas nela. Questão 3. Pinte os quadradinhos que indicam os documentos que você tem. Se necessário, pergunte aos adultos, né? Então você vai pintar. Tem certidão de nascimento? Vai pintar. Tem carteira de vacinação? Vai pintar. Já tem identidade? Vai pintar. Hoje em dia até CPF, né? Bebezinho já tem CPF. Questão 4. Que pessoa do seu convívio costuma lhe contar mais acontecimentos da sua vida? Pinte o personagem que se parece com ela. Então você vai escolher um desses personagens que representa essa pessoa, que lhe conta coisas do seu passado, acontecimentos da sua vida, tá bom? Agora escreva o nome dessa pessoa e registre 2 atividades que vocês gostam de fazer juntos. Então aqui na atividade 4, eu tenho uma pessoa que representa, pode ser um irmão, a mãe, o pai, uma tia, um avô, uma avó, não é? Aí você vai pintar na questão 4 essa pessoa, esse personagem, e aqui embaixo você vai registrar o nome dessa pessoa, tá bom? Pode colocar quem ela é, se for sua tia, sua mãe, seu pai, e o que vocês gostam de fazer juntos. Gostam de assistir, gostam de brincar, gostam de conversar, gostam de praticar algum esporte, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e aquele abraço.